Campo de Extermínio Treblinka. O campo de extermínio Treblinka foi inaugurado na primavera de 1942. Tinha a forma de um trapézio medindo 400 por 600 metros e cercado por duas fileiras de cercas com uma forte área camuflada. As cercas internas tinham em média de 2 metros de altura e ramos presos nelas, para impedir que as pessoas vissem por dentro do campo. O campo era dividido em 3 zonas. O campo de administração SS era usado para os quartéis dos guardas ucranianos, casas de administração, armazéns e oficinas. A área de recepção era onde os trens e transportes chegavam com os judeus que passavam pelo processo de seleção e eram despojados de suas roupas e pertences. A área de extermínio era onde aconteciam os assassinatos em massas que eram cometidos em câmaras de gás. Os corpos eram jogados em valas comuns como se fossem lixo. A plataforma. Os trens trazidos pelos judeus chegavam por uma linha especial. Cerca de 20 vagões podiam estacionar por vez. Os judeus foram principalmente transportados por vagões de gado, superlotados, sem água, instalações sanitárias ou qualquer tipo de auxílio médico. Muitos morriam mesmo antes de terem chegado em Treblinka. Para esconder o verdadeiro destino, os alemães construíram uma estação de trem falsa. Nas paredes laterais haviam horários de comboios fictícios, direções para o embarque nos trens e outros tipos de placas de aviso para parecer uma estação real. O primeiro transporte que chegou em Treblinka foi em 23 de julho de 1942, levando os habitantes do gueto de Varsóvia. Área dos trens. Ao serem retirados dos trens, os prisioneiros eram informados pelos guardas da SS que estavam num campo provisório. Para evitar qualquer problema futuro, eles deveriam ser lavados e desinfectados. As mulheres eram separadas dos homens e levadas a um barraco. Tinham que tirar todas as roupas e seus cabelos eram raspados. Os homens tinham que se despir ao lado de fora entre os barracos. Tudo era controlado pela SS e guardas ucranianos que os maltratavam com chutes e tapas para os apressá-los. Suas roupas e pertences eram separados e depois levados à Alemanha. Lazaret. Idosos, deficientes e crianças órfãos, durante a jornada, eram levados a um lugar chamado Lazaret, uma pequena área cercada de arame farpado e um barraco com uma cruz vermelha. Ao entrarem no prédio, os prisioneiros eram obrigados a se despirem e saírem por uma rampa que dava para uma cova profunda. Então eram mortos por uma bala por trás da cabeça e depois jogados sobre a pilha de cadáveres em chamas na cova. Caminho da Morte. Os prisioneiros nus eram direcionados ao longo da estrada para a câmara de gás. Era um caminho de 4 metros de largura, cercado pelos dois lados, era chamado de Heimstraße, o caminho para o céu. Durante os 90 metros de caminho, os prisioneiros apanhavam e eram conduzidos pelos guardas com cães, e depois jogados na entrada da câmara de gás. Em geral, homens eram levados primeiro, seguidos pelas mulheres e crianças. Os prisioneiros ficavam nus, apanhavam e eram aterrorizados pelos guardas. A câmara de gás. No início havia apenas uma câmara de gás em Treblinka. No outono de 1942, os alemães iniciaram uma nova construção, contendo 10 câmaras em uma gigante construção, que dentro as câmaras pareciam como casas de banho público.
Com azulejos na paredes e chuveiros. Uma vez dentro da câmara de gás, os prisioneiros tinham que ficar com as mãos levantadas, para que cabessem mais pessoas. Crianças pequenas eram jogadas por cima da multidão. Depois que as pessoas já estavam dentro, o monitor de gasolina era ligado, o monóxido de carbono entrava nas câmaras através de cabos e duchas, e levava em torno de 25 minutos para matar todas as vítimas. Seguindo as ordens de Führer da SS, Himmler, no inverno de 1943, os corpos foram enxumados e queimados, em grelhas feitas de trilho de trem. O cheiro dos corpos se espalhou por quilômetros pelas áreas ao redor. As últimas vítimas foram judeus, vindos de Bialystok, que foram assassinados em 21 de agosto de 1943. De acordo com as pesquisas mais recentes, cerca de 900 mil pessoas foram assassinadas em Treblinka. Pra gente guardar, hein? Olha só. Segunda Guerra Mundial, em 1942, Braulio. Um homem levou 192 crianças para a câmara de gás. 80 anos depois, ele ainda é lembrado por isso. Ele livrou, né? Livrou, ele levou. Não. Durante a Segunda Guerra, Janusz Korczak manteve um orfanato para crianças judias. Ele tinha dedicado a vida ao bem-estar das crianças. Lindo. As crianças têm o direito de ser tratadas pelos adultos com carinho e respeito como iguais. Quando os nazistas criaram o gueto de Varsóvia, seu orfanato foi transferido para lá. Embora ele não tenha sido forçado a se mudar com eles, ele se recusou a deixar as crianças para trás. Apesar da falta de comida e da pobreza generalizada no gueto. Janusz lutou por recursos financeiros para sustentar as crianças. Mas, acima de tudo, ele lutou para que, a despeito das condições, as crianças pudessem manter uma vida parecida com a que levavam antes. Vários grupos de assistência oferecem ajuda para que Janusz... não conseguiu. Mas ele sempre recusou todas as ofertas. Escolheu ficar e cuidar das 192 crianças de seu orfanato. Em julho de 42 teve um início de extermínio dos judeus no gueto. Em 5 de agosto de 42, soldados alemães chegaram para recolher os 192 órfãos, meu Deus. Levá-los para o terrível campo de extermínio de Treblinka. Janusz, determinado a acalmar o medo das crianças e dar conforto a elas, pediu tranquilamente que elas fizessem as malas. Foi caminhando de mãos dadas com uma criança, a imagem, seguido pelo resto das crianças, todas vestidas com as melhores roupas. Quando estavam quase chegando ao destino, o oficial da SS recolheu Janusz. Reconheceu. E ofereceu a ele mais uma oportunidade para escapar. Aleluia. Olha. Mas outra vez Janusz recusou-se a deixar as crianças, cara. Só se for com elas. Até o último instante. Isso.